De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. A partir de agora você é o nosso convidado para ter um tempo de compartilhamento da Palavra de Deus, de impressões que o Senhor traz para mim e para você, e eu espero que seja um tempo precioso. Eu espero que seja um tempo de edificação e de crescimento para você e também para mim, que tenho aqui a oportunidade diante de Deus de compartilhar isso com você. Nós começamos sempre o nosso programa orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que ao findar desse programa você possa dizer que foi um tempo bom para você. Amém? Ora comigo se você puder. Deus, muito obrigado. Consagramos esse programa ao Senhor. Ó Deus, que a transmissão dele seja algo que desde o princípio até o fim esteja debaixo da tua vontade. Que seja, Senhor, um tempo de reflexão, um tempo de pensar, ó Deus, sobre a nossa vida e de receber um pouco da tua palavra e, ó Deus, de podermos crescer juntos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, querido. Que Deus possa, agora nesse primeiro bloco, começar a falar com você. Eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você, uma reflexão que eu fiz no meio do culto, falando sobre sermos ou não rendidos pelo Evangelho. E a ministração que você vai assistir agora é uma parte do nosso culto, onde eu falo sobre a importância de nós termos uma entrega verdadeira ao Evangelho. Sabe, o perigo de você não viver uma aproximação superficial com o Evangelho. O perigo de você não viver algo verdadeiro dentro do Evangelho. E isso tem sido um grande problema. O Evangelho, ultimamente, às vezes, aparece muito mais por causa dos seus escândalos, por causa da sua vergonha, do que por causa da sua virtude e das promessas de Deus que Ele tem para mim e para você. Pensa aí, assista aí e faça a sua reflexão. Amém? Coisas que podem acontecer com o Evangelho. Ele está cheio de gente não rendida. Gente não rendida ao Senhor. Em nome de Jesus, querido. Que você não tenha entrado aqui nessa noite e cantado essa canção só por cantar. Todo o foco dessa noite reside nessa estrofe que nós cantamos aqui. Nós
Nós temos visto muitas pessoas surpreendidas pelo Evangelho. Nós temos visto muitas pessoas simpáticas ao Evangelho. Temos visto muitas pessoas interessadas no Evangelho. Temos visto pessoas que compreendem que o Evangelho tem coisas boas, que tem o seu valor, que é um bom caminho, que é um bom lugar para mim educar o meu filho. Mas o que tem destruído, desfigurado, descaracterizado o cristianismo são pessoas não rendidas, pessoas que não se renderam. Quem cria problema no Evangelho é a gente não rendida. Quem sente ciúme dentro do Evangelho é a gente não rendida. Quem sente inveja no Evangelho é gente não rendida. Porque gente rendida vive o Evangelho, sente o Evangelho, se entrega ao Evangelho. Não há espaço na sua vida para outras questões, senão o Evangelho, o Reino e o trono do Senhor posto nesse lugar de maneira imediata. Feche os seus olhos. É hora de você olhar para dentro da sua vida e ver se há rendição dentro de você. É hora de olhar para dentro da sua história e ver se há rendição na sua história com Cristo. É hora de pedir perdão se o Evangelho de Jesus não tem rendido você. É hora de pedir perdão se o Evangelho de Cristo Jesus não tem feito isso com você. Se o Evangelho tem só te emocionado, se o Evangelho tem só te orientado, se o Evangelho não tem perturbado a sua vida. Pensa aí. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que possamos estar rendidos diante de Ti. Que essa rendição hoje não seja apenas parte da música, mas que essa rendição seja parte da nossa vida, da nossa decisão, da nossa entrega, nos rendermos a Ti e podermos cantar, não da boca para fora, mas com algo que sai de dentro do nosso coração. Somos imperfeitos, temos tantos problemas, temos tanto para acertar e para melhorar em nós. Mas uma coisa precisa acontecer. É dizer: eis-me aqui, Senhor, rendido estou. Que essa seja a sua canção. Eis-me aqui, rendido estou. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
seja o nome do Senhor. Espero que tenha sido boa a sua reflexão. Pensa sobre isso aí. Pensa em se entregar, em se render absolutamente ao Evangelho de Jesus, querido. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com a meditação da Palavra de Deus. É apenas 1 minuto. Não sai daí. Graça e paz. A paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e agora nós vamos meditar na Palavra do Senhor. Mas antes eu queria convidar você. Nós encerramos nesse mês de maio a série Encontros com Jesus. Foi um tempo assim extraordinário e todas as mensagens pregadas na igreja da série Encontros com Jesus estão no canal do YouTube, da Igreja Presbiteriana Central. Você entra no YouTube, digita lá, Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, clica em vídeos e você vai ver a série de pregações. Todas as pregações estão lá, né? Então, você pode assistir essa e pode assistir todas as outras pregações que são feitas na igreja, né? Tem a série do Deus Pródigo também, que foi muito legal. Você pode assistir gratuitamente, estão disponíveis lá para você assistir. E você que fica na sua casa e às vezes não pode ir à igreja, não consegue ir na igreja por alguma razão, você pode assistir os nossos cultos online. Os nossos cultos são transmitidos todos os domingos às 19 horas. Você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. O endereço é www.ipcnf.org.br. Você entra, quando você entrar no nosso site, você já vai ver a primeira coisa, um link dizendo assim, clique aqui para assistir o vídeo do nosso culto online, para assistir o culto online. É só você clicar no culto online e você já vai começar, a partir das 19 horas, a assistir a toda a movimentação e o culto na íntegra. Nosso culto é transmitido em HD, som digital, com toda a qualidade para que você possa receber na sua casa a Palavra de Deus. Ok? E agora você vai receber a Palavra de Deus através da TV Zoom aqui, do programa Graça e Paz. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 até o verso 18. Eu quero falar hoje sobre o efeito das aflições nas nossas vidas. No primeiro bloco eu fiz uma pequena ministração, isso transmiti, no nosso culto, falando sobre se envolver verdadeiramente com o Evangelho. E se você se envolve verdadeiramente com o Evangelho, você suporta as aflições. Se você não se envolve, nas primeiras dificuldades que você tiver, você pula fora. Você sai daquilo que Deus tem para a sua vida. E você vai em busca de conforto, você vai em busca de um monte de coisa que eu tenho certeza que não vão abençoar a sua vida. Então acompanhe comigo a leitura do texto que nós temos aqui para a nossa reflexão de hoje. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Que palavra é essa do apóstolo Paulo para uma igreja que vive as suas tribulações, que vive as suas dificuldades? A igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha problemas de todas as naturezas e vindo de todos os lados. A cidade de Corinto era uma cidade encravada no Império Romano, era uma cidade portuária, por isso uma cidade de grande e intenso tráfego de pessoas e de comércio. Havia ali uma cultura mundana estabelecida com efeitos muito prejudiciais ao Evangelho, e também a própria cobrança e a própria perseguição romana ali, de fato, era mais intensa. Então, ser cristão naquela cidade não era uma coisa das mais simples, era algo muito complicado, e aquela igreja sofria com os efeitos do secularismo, com os efeitos de uma cultura romana ali estabelecida, né? E também a cultura portuária, que às vezes é muito pior, porque ela recebe influências de outros lugares com muita frequência, né? Isso acontece muito em cidades onde havia um porto. O porto naquela época era a fonte principal de rota, de tráfego de pessoas, né? Não haviam muitas rodovias, então a navegação ela era a principal fonte de transporte naquela época, de lugares longínquos. Muito bem, Paulo está dizendo aqui para a igreja em Corinto sobre a importância de nós estarmos firmes frente às nossas tribulações. Ele começa o texto dizendo aqui: por isso não desanimamos. Por isso o quê? Pela graça de Jesus que é colocada no nosso coração, pelo amor de Deus que nos é ministrado. Por essa razão nós não desanimamos frente às tribulações. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior possa se corromper. Sabe, tem hora que não tem como você se manter de pé diante desse mundo. Não tem como você se manter ileso diante do tempo que nós vivemos. Nós somos atacados o tempo todo. E muitas vezes a influência desse mundo chega a nós. E muitas vezes o nosso comportamento, a nossa fala, algumas atitudes que nós temos, acabam se corrompendo com as influências desse mundo. Isso é uma luta constante. Mas sabe, nós não devemos nos desanimar com os tropeços que nós temos na nossa vida. Sim, às vezes nós excedemos no falar, excedemos no pensar. Às vezes a nossa atitude ela se compromete em vias de tantas coisas complicadas que estão ao nosso redor. Mas o que Paulo diz aqui é o seguinte: ainda que o teu homem exterior possa estar se corrompendo, creia que o homem interior, ele se renova a cada dia. É o Evangelho que me renova. É por isso que eu preciso ser exposto a essa palavra maravilhosa. É por isso que eu preciso ser exposto a essa palavra regeneradora, que faz com que a corrupção externa não seja uma corrupção interna. E é por isso que eu posso permanecer firme nos meus propósitos. E Paulo traz aqui, a partir do verso 17, uma palavra que traz luz e traz entendimento para mim. O que nós percebemos aqui nesse texto é que Paulo traz os nossos problemas reais em paralelo aos nossos problemas espirituais. Olha o que ele diz aqui: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Eu gosto muito desse texto aqui. Olha, eu não quero minimizar, e eu não quero que você entenda que eu estou dizendo aqui que os seus problemas não são grandes, que os seus problemas não são terríveis, que eu minimizo a dor que você sente no seu coração. De maneira nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Eu imagino que os seus problemas sejam grandes, eu imagino que a ansiedade dentro da tua alma seja grande, eu imagino que a dor do teu coração, à frente a alguns problemas que você esteja vivendo, sejam realmente terríveis. Mas eu quero que você compreenda também o que Paulo está dizendo, que as nossas tribulações
terrenas, elas são leves e momentâneas se comparadas com aquilo que nós podemos viver espiritualmente. A nossa condição espiritual, ela pode ser muito pior. Sabe por quê? Porque Paulo diz que essa tribulação ela é leve e momentânea, ou seja, uma hora ela vai passar, mas a dor espiritual, o cativeiro espiritual, a morte espiritual que está diante de mim, está diante de você, elas são de peso eterno. Diz o texto aqui, o peso da glória acima de toda comparação. Aquilo que nós podemos ter como recompensa espiritual não se compara com os tormentos e com as tristezas que nós sofremos aqui. Sabe, João 3,16 diz uma coisa muito interessante, que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o perecimento proposto na nossa morte, na morte eterna, é muito maior do que o perecimento, do que as lutas e tribulações que nós temos que enfrentar aqui. Mas o que o Senhor nos propõe, a glória que nos está proposta, é que nós não venhamos a perecer eternamente, mas que nós venhamos viver uma vida eterna, abundante, frutífera, alegre na presença do Senhor. E às vezes, para alcançarmos isso, nós temos que enfrentar as tribulações que nos estão propostas aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. A promessa de Deus, ela não é algo que está visível aos teus olhos, mas as lutas que impedem você de enfrentar e receber aquilo que Deus tem prometido, essas sim são visíveis, essas sim são coisas que estão diante dos seus olhos, diante do seu corpo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não atente para as coisas que estão diante dos seus olhos, não atente para as coisas que se pode ver, mas esteja atento naquilo que não se pode ver. A fé é a certeza das coisas que se espera, mas não se veem. Que você possa buscar coisas da sua fé, porque as coisas que não vemos, elas são temporais. Ou melhor, as coisas que nós vemos são temporais, mas as coisas que nós não podemos ver, essas são coisas de valor eterno. E a minha pergunta para você hoje é: onde está o teu coração? Nas coisas que nós podemos ver ou nas coisas que nós não podemos ver? Aonde está a tua esperança? Nas coisas que nós podemos ver ou nas coisas que nós não podemos ver? Se a tua esperança está naquilo que você pode ver e tocar, Paulo está te dizendo aqui que elas são temporais. Elas vão perecer junto com você. E talvez elas nem pereçam tão rápido quanto você vai perecer. Talvez uma coisa que esteja na sua mão hoje, você ache ela muito importante. Eu preciso te dizer, amanhã ela vai para a mão de outras pessoas. O seu cargo, o seu dinheiro, o seu prestígio, ou eles vão acabar com você, ou eles vão para as mãos de outras pessoas que você nem sabe quem é. Ou quem sabe elas vão para mãos de pessoas que você não queira que elas vão. Então, não estribe, não suporte a sua esperança em coisas que se veem. Mas sabe, aquilo que Deus tem prometido para você, aquilo que não se pode ver, que Deus tem tesourado na eternidade para você, isso ninguém vai tirar de você. Foi o Senhor quem te deu. O que você é na sua essência, o que você se torna a cada dia, à medida que você luta com todas as suas forças, contra as coisas que tentam impedir a sua fé, isso ninguém vai tirar de você. O fato de você ser chamado de filho amado do Senhor, ninguém vai tirar de você. Então, não atente para as coisas terrenas que se podem ver, mas busque, acredite, espere nas coisas que não se veem e são eternas. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você todos os dias da sua vida, hoje
e para todo sempre. Amém. Que a graça e a paz esteja contigo. Tenha uma semana excelente, extraordinária, abundante. Um grande abraço. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.